Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no Política da Terra a vereadora por Goiânia, a Ava Santiago. Ela que também é presidente do PSDB aqui na capital, além de, na Câmara de Vereadores, presidir a Comissão de Educação e Direitos Humanos. Vereadora, é um grande prazer tê-la aqui no Política da Terra para a gente falar sobre a capital, sobre o seu trabalho como vereadora e também sobre o PSDB, que é o seu partido. Prazer tê-la aqui. Sempre bom conversar sobre política com você, Tiago, que pauta a capital com firmeza e sensibilidade e também democratizar o acesso às informações do parlamento ao grande público. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando o que está acontecendo e espaços como esse nos dão essa condição de trazer as pessoas para mais perto do que a gente faz. Vereadora, é notável que o parlamento municipal tem tido uma efervescência incomum, tá? Especialmente movimentado nos dias de hoje. O que está movimentando tanto as pautas lá na Câmara Municipal de Goiânia? Primeiro que nós estamos vivenciando um estremecimento entre a Câmara e o Paço. Eu não vou dizer que já houve um tempo que a Câmara e a Prefeitura tenham vivido uma lua de mel, mas já teve, esses humores oscilam, isso é natural, mas você já teve momentos muito mais tranquilos do que agora. E esse momento atual, ele é produto de uma insatisfação que é comum aos 35 vereadores em maior ou menor grau, de tal modo que até os vereadores da base, que são a grande maioria da composição da casa, usam a tribuna para reclamar de secretários, para reclamar de serviços. Isso é incomum e isso aponta que a insatisfação, de vereadores com a prefeitura não é só de vereadores da oposição ou de vereadores que eventualmente tenham sido contrariados, mas é um sentimento comum, o que resultou na instalação da SEI da Comurg, que também, sem dúvida, tem mexido bastante com as estruturas do parlamento, porque todo mundo fala, isso é relativamente corriqueiro, de que a Comurg é uma caixa preta, de que a Comurg sempre teve problemas, de que isso não é atual. Entretanto, na medida em que um gestor assume, ele tem que se comprometer com os desafios de resolver e não apenas responsabilizar a gestão anterior. Isso, na verdade, é um problema, e agora até falando como sociólogo, isso é um problema do poder público brasileiro. A gente não consegue criar soluções reais para os problemas, porque a gente não tem uma sensação de política de Estado, a gente faz política de governo, e faz parte do repertório da política de governo responsabilizar o governo anterior. Isso impede a continuidade da política, impede que se aprofunde, uma política pública mais sólida e, consequentemente, chegue em resultados como esse que a gente está vivendo agora M lá na Comurg. mas esta prática, ela não se restringe à Goiânia, né, Não, é uma é não. uma é uma prática do momento político nacional, né? Aliás, é uma prática histórica, é uma prática brasileira histórica, vou pegar um tempo recente, desde a redemocratização, não houve nenhum presidente que não tenha responsabilizado o anterior. Não houve. Nem a presidente Dilma, não em algum momento até ela em algum momento responsabilizou o Lula. Então, assim, isso é comum, quando você vem para os governos estaduais e municipais, isso acontece também, e isso nos atrapalha. No caso da Comurg, especialmente, a gente tem algumas questões atípicas que vão além desse fenômeno que eu apontei, que é do caráter da política nacional, que é o fato de que nós somos governados por um grupo que veio de fora, que não tem relação com a cidade, e que mesmo a gente já teve episódios aí, o grupo de Brasília e tal, mas esse não é o ponto. O ponto é que os principais, cargos de comando, de decisão, do município de Goiânia, não são ocupados por pessoas que têm intimidade com a pasta, que têm intimidade com a cidade. No caso específico da Comurg, a gente agora nas oitivas da SEI, a gente tem identificado, assim, servidores, diretores que tomam decisões acerca de contratos milionários que estão em Goiânia há 2 anos, que estão em Goiânia há menos tempo do que eu tenho de mandato, sabe. Então, assim, eu não me sinto habilitada para dar palpite em determinados assuntos, porque eu tenho 2 anos e meio de parlamento, e você tem gente assinando um contrato de R$ 100 milhões, de R$ 400 milhões, que tem 2 anos de cidade de Goiânia. E sim, em cargos comissionados, ou seja, não são servidores efetivos. Tudo isso
não é um fenômeno comum, nem mesmo na Comurg, que tem seus problemas históricos enraizados. Então, toda essa coisa movimenta a Câmara. Além do mais, a gente tem um executivo que não estava mandando projetos, né? Isso foi noticiado amplamente pela imprensa local. O prefeito ficou 3 meses sem mandar um projeto para casa. E, por outro lado, a gente tem projetos importantes que precisam avançar, como a matéria do 5G, que é fundamental. E agora está na comissão que eu presido, né? Eu presido 2 comissões na Câmara, a de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e a de Direitos Humanos. Então, o 5G está na Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia. Ele vai determinar todo o nosso modal tecnológico, é um negócio gigantesco e está na Câmara desde outubro. Ainda não foi para a segunda votação. Então, a lentidão do parlamento, e eu atribuo essa lentidão, Tiago, em parte a um comportamento de subserviência que a Câmara vinha adotando até pouco tempo, que é assim, a gente para tudo para votar matéria do Executivo. Tudo que vem do Executivo a gente para, convoca reunião extraordinária, vota toque de caixa. Foi assim com o Código Tributário, foi assim com o plano diretor. E aí a gente acaba não tendo o nosso próprio ritmo de agenda, o que faz com que matérias tão importantes como a do 5G tenham ficado quase 8 meses esperando, porque a gente estava votando matérias emergenciais do Paço Municipal. Muito bem. Ó, eu quero falar também sobre a questão do impeachment. Muito falou sobre essa possibilidade de um impedimento ao prefeito Rogério Cruz. A senhora acredita ainda nessa possibilidade ou esse assunto deu uma esfriada lá na casa? Na verdade, o assunto do impeachment do prefeito, ele não nasceu na Câmara. Isso é um ponto importantíssimo para a gente entender o que está acontecendo. A gente recebeu provocações externas. Isso é uma coisa que se fala muito, porque a gente tem essa figura do impeachment, ela está muito recente na memória nacional também, né? Então, aconteceu uma coisa, impeachment, impeachment. Então, eu, particularmente, acho sempre que o impeachment é uma solução muito drástica, é só quando é realmente inevitável, porque você interrompe um processo democrático, porque você cria uma instabilidade jurídica, porque dificilmente você tem prazo hábil para reconstruir aquilo que você busca, impedindo aquele mandatário, tudo isso posto. Entretanto, é um remédio amargo que eu não sei se a gente não vai precisar receitar esse remédio ainda. A investigação, a SEI está investigando, está ouvindo as pessoas. Eu acho muito leviano, muito temerário falar em impeachment sem materialidade. É evidente que existem indícios profundos de irregularidade em alguns departamentos e de omissão diante dessas irregularidades por parte do prefeito. E aqui a Câmara vai ter que avaliar, obviamente com o auxílio do judiciário, como essa omissão do prefeito é enquadrada dentro da legislação que nós temos disponível. Vou dar um exemplo para você. Quando o presidente da Comurg esteve lá na SEI, ele mencionou que parte do nosso problema é porque a Câmara não votou o crédito suplementar de 30 milhões de reais no ano passado. Correto? Correto. E porque existe um contrato que a prefeitura assinou que gerou um baita prejuízo, etc., que foi do secretário anterior, do Alex. Quem assinou esse contrato foi o Rogério. O contrato que gerou aquele prejuízo que ele mencionou, né, por conta do descumprimento da regra do TCM. Ué, então quer dizer que o presidente da Comurg foi lá na Câmara e culpou o Rogério? Se o Rogério assinou, ele não tinha uma procuradoria do município para dizer que ele não podia assinar? O contrato que o prefeito assinou está gerando um prejuízo milionário para a companhia, e aí o Alisson joga a culpa para a Câmara. Ah, vocês não assinaram. Peraí, sabe que dia que entrou no sistema o pedido de crédito? Dia 26 de dezembro. Eles queriam que a gente assinasse um cheque em branco de 30 milhões de reais no dia 26 de dezembro. E hora que a gente faz muitas críticas, que tem parlamentares que não gostam de trabalhar, mas teve um quórum qualificado para apreciar a matéria, mesmo a gente já estando caminhando para o recesso. Não votamos a matéria porque a gente pediu explicações. Tiago, não me diga se isso não é no mínimo estranho. O prefeito diz que precisa de 30 milhões para salvar a Comurg, que isso é urgente. Então ele manda em regime de urgência esses 30 milhões. Na hora que os vereadores pedem explicação, beleza, prefeito, a gente vai te dar o cheque, mas fala pra gente como é que você vai gastar. Ele retira o pedido. Então era tão urgente, Prefere retirar do que prefere explicar. retirar do que explicar.
Eu digo, isso é matéria para impeachment? Eu não posso afirmar isso. Agora, a gente vai precisar descobrir por que que ele não quis essa explicação. A gente vai precisar descobrir se houve omissão, se a falha de gestão configura crime ou não, se é apenas uma incapacidade de governar ou é também uma decisão política, porque algumas coisas que a gente acusa de incompetência ou de incapacidade de gestão, na verdade, são decisão política. Tudo isso está sendo apurado para a gente entender se o impeachment cabe ou não. O já não tão novo secretário de governo, Jovair Arantes, foi com a missão de pacificar essa relação entre o Paço e a Câmara. Já surtiu algum tipo de efeito ou até agora não? Nós acabamos de aprovar na Ceia Comum a convocação do secretário de Finanças e do secretário de Administração, que está acumulando, né, CI, Infra e Semad, que é o Uhum. senhor Denis, e também o Vinícius. Eu acho que isso é uma bela resposta de que os movimentos de pacificação não estão funcionando, né, estão naufragando. Bom, vamos acompanhando os próximos passos aí. A gente vai estar sempre discutindo esses assuntos aqui no Política da Terra. Mas agora eu gostaria de discutir com a senhora, vereadora, o futuro do seu partido, o PSDB. A gente sabe que as eleições municipais elas são fundamentais para que os partidos criem uma base para depois pensar no seu espaço no cenário estadual. E o PSDB está longe de estar vivendo o seu melhor momento na história política goiana. Esse processo de reconstrução, na opinião da senhora, precisa começar por onde? Primeiro ponto é que a oscilação dos partidos, ela é absolutamente natural, esses movimentos. Até na história da política goiana, a gente já viu isso acontecendo várias vezes. A gente viu isso acontecendo com o Íris, a gente viu isso acontecendo com o Maguito, a gente vê isso acontecendo com relativa frequência. Entretanto, o partido, ele é muito difícil para um partido que governou o estado 4 vezes, conseguir fazer a leitura dos seus problemas estruturais. E essa é uma crítica interna que eu faço. É a boca torta do cachimbo, e quando o cachimbo é o poder, ele entorta ainda mais, né, porque você, se cerca de pessoas que geralmente não costumam, apontar defeitos, porque elas Aham. estão acomodadas aos espaços de poder e tudo isso acontece. Os Entretanto bajuladores é, atrapalham, né? demais, demais. Entretanto, a gente tem, alguns movimentos que eles são positivos. Você pode dizer que, o ex-governador Marconi Perillo perdeu a eleição ao Senado. Ele certamente saiu vitorioso do pleito, no sentido de que aquela sombra, né, aquele temor em relação ao que aconteceu em 2018, aquilo foi eliminado. Ele teve, 400.000 votos, né, voto pra caramba. E além disso, vou dar um exemplo, na eleição de 2018, ele teve 20.000 votos em Goiânia. Na eleição de 2020, 2 anos depois, aliás, né, nessa de 2022, 4 anos depois, ele teve 98.000 votos em Goiânia. Então, isso aponta para um intervalo necessário de tempo para que os goianos e os goianienses consigam observar aquilo que foi construído de fato em Goiás. E que, na verdade, Tiago, a gente observa aqui que os principais pilares de política pública que o governo atual experimenta, amplia e lança, estão fincados naquilo que foi solidificado durante os governos do PSDB. E agora é inevitável que a gente tenha tido uma debandada, porque o adesismo, eu sempre brinco com isso, né? O adesismo é um dos maiores males da política nacional. Quer dizer, você elege com um partido, com fundo partidário, na hora que você está na lama, esse partido te mantém. Se esse partido perde a expectativa de poder, as pessoas migram até para um projeto antagônico, né? Então, isso tudo atrapalha bastante no Brasil e aqui também. Entretanto, para resumir, acho que a gente tem bons sinais de recuperação. Essa votação do Marconi em 2022, comparado ao que aconteceu em 2018, é um bom sinal. A forma com que ele é respeitado por todos os espectros da política goiana também indicam que a gente está no páreo. É só você se lembrar que ele, sem falar que era candidato, todos os outros polos orbitavam em torno da decisão dele. Então, assim, isso revela essa musculatura. Ele tem um acesso muito bom ao governo federal, porque, especialmente por causa do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, eles foram governadores juntos. Por ser uma pessoa
ética, ele foi convidado para participar do governo federal e ele disse: "Bom, eu não declarei apoio ao Lula nem no primeiro nem no segundo turno, eu não me sinto confortável de compor com o governo, mas posso Uhum. fazer, articulação política em Goiás quando for preciso". Então, tudo isso é interessante do ponto de vista de Goiânia. Veja, eu fui a única eleita pelo partido, até foi uma zebra, a gente disse que foi uma zebra, porque em 2020, eu tive menos de R$ 10.000 para fazer minha campanha, quando me tornei vereadora, não era presidente do partido ainda, e aí a gente conseguiu. Eu tenho a clareza, e quem acompanha a Câmara de fora também, que eu cheguei como uma vereadora de baixo clero, porque é a única do partido, sem ser da base do prefeito, sem experiência, vindo ainda naquele momento que o desgaste do PSDB, do Marconi, ainda estava muito grande em Goiânia. E eu fui construindo junto aos meus pares, sempre com muito respeito, uma crescente. Hoje, eu consigo feitos que vereadores da base não conseguem. Eu consigo derrubar veto do prefeito a projetos, a matérias minhas. O que mostra que também nós conseguimos articular bem dentro da casa. Então, acho que no ano que vem nós teremos resultados otimistas, produto de um tempo de resignação, de um tempo de se acomodar a espaços menores, de entender que a gente não é governo mais. E por conta disso, é bom quando você perde assim, porque você necessariamente tem que enxergar outras pessoas que você nunca tinha visto como possíveis aliados, você tem que conversar com gente que até então você nunca tinha conversado e recompor seu grupo. E eu acho que a gente está fazendo isso com sucesso. Bom, o ano que vem tem eleição. Quais são as pretensões do PSDB e da senhora como presidente do partido aqui para a capital? Qual é o espaço que a senhora pretende conquistar com o PSDB aqui no município de Goiânia, vereadora? Primeira coisa, eleger uma grande bancada, e eu sou a primeira mulher a presidir o partido. Essa é uma pauta muito cara para mim. Quando eu menciono o que eu tive de suporte financeiro na eleição de 2020, é porque trata-se de uma violação do direito de participação de mulheres. Então, como presidente do partido, eu vou garantir candidaturas de mulheres que sejam competitivas, garantir que essas mulheres tenham condições de disputar efetivamente a eleição, trazer quadros qualificados que não sejam só para formar uma chapa e fazer uma cadeira, mas que sejam para disputar a eleição e fazer uma grande bancada. Esse é o meu principal compromisso como presidente do partido, além de me reeleger, garantir uma bancada forte. É importante a gente entender que nós estamos num processo de construção de federação. Hoje o PSDB é federado com o Cidadania, constrói-se uma federação agora com o Podemos. O Podemos tem 3 vereadores na Câmara de Goiânia, né, que é o vereador Ronilson Reis, o vereador Elton Lemos e a vereadora Leia Kleber, porque o Podemos se fundiu com o PSC. Então são várias nuances. Às vezes quem acompanha a política só pelo rodapé até perde os movimentos, porque tem partido se fundindo, tem partido federando e até a gente que está dentro dos partidos precisa ter celeridade para dar conta de fazer a conta. Uhum. Então, dito isso, nós teremos uma chapa competitiva, nós no mínimo triplicaremos a bancada do PSDB. Hoje, uma vereadora, eu espero que a gente entregue no ano que vem 3 vereadores ali. Quanto a questões de pretensão ao executivo, o seu partido tem pensado nisso também? Aliás, a gente falava do Marconi, que teve quase 100.000 votos na capital, isso não pode ser desprezado de jeito nenhum. Essa votação do Marconi para o Senado em Goiânia pode encorajá-lo a disputar a cadeira de prefeito? Ou a senhora acha que essa não é a vontade dele, não é o momento para isso também? Ele afirma para nós, nas tantas reuniões que nós fazemos, que não tem interesse em disputar a eleição em 2024. Ele não fala o cargo, mas ele fala o ano. Ele fala: meu foco é 2026. Aí o que ele vai disputar em 2026 a gente ainda não sabe, não tem interesse, mas certamente será um player definidor de candidaturas aqui em Goiânia, mesmo não sendo ele quem dispute a eleição. Então, nós estaremos muito, muito protagonizando, né, de forma muito presente esse processo, mas ainda não temos uma definição de qual o nome será, se a gente vai ser cabeça de chapa, como é que vai ser isso. Eu estava até brincando que eu fui pega de surpresa que uns colegas vieram falar comigo hoje, porque parece que saiu uma espontânea e meu nome aparece na espontânea, né? Só 2 vereadores figuram na espontânea, acho que o presidente, Romário Policarpo, e eu. E isso caiu na Câmara, assim, gerou um alvoroço muito grande e tudo.
Entretanto, isso aponta muito mais para a confirmação do meu trabalho como parlamentar do que qualquer outra coisa. Uhum. Significa que eu estou acertando como vereadora. Veja você que eu tenho 2 anos e meio de mandato e só eu, com exceção do presidente, apareci numa espontânea. Isso é muito significativo de que a gente tem feito o nosso trabalho com responsabilidade, com seriedade e que estamos no caminho certo, mas para contribuir para decidir um nome. O meu nome não está no páreo não. Tá bom, vamos lá. Então a senhora já adiantou a pergunta que eu faria. Se o Marconi chega e falava, eu não vou ser candidato, eu quero me preservar para 2026, mas o partido tem que disputar a eleição. E você apareceu, está aparecendo nas pesquisas bem. Monte uma chapa de vereador e você vai ser a candidata ao executivo. Você toparia, de repente, uma missão assim? Depende de quantos atores a gente conseguiria agregar nessa conversa. Eu Quer dizer, a senhora não descarta, não então. descarto, mas não apenas hoje, se a proposta fosse que colocasse meu nome nessa disputa apenas para o partido ter candidato, eu descartaria. Eu só entraria numa disputa como essa, com chances reais, e para que essas chances fossem reais, vários outros atores, além do partido, teriam que fazer parte dessa composição. Vereadora, eu vou tentar algo que é impossível nesse último momento aqui da entrevista, que é sair da política, mas ainda falando sobre a cidade. É porque quando a gente fala da cidade muito poluída com as visões políticas, a gente acaba, é muito difícil essa separação. Mas Goiânia tem grandes problemas. A gente tem problema no transporte, a gente tem problema de trânsito, a gente tem problema de saúde, enfim. As obras que caminham a passos muito lentos, aquelas que caminham. O que deve ser feito para poder acelerar esses processos paralisados e melhorar o serviço que o poder público oferece aos goianienses, que é um serviço que custa caro, mas que tem uma devolução, no mínimo, aquém daquilo que a população merece e gostaria de receber? Muito boa a sua pergunta nesse momento, porque eu vim para cá saindo de uma reunião que a gente discutiu 5G, que é uma matéria que está na minha comissão, na Comissão de Educação e Tecnologia. Por quê? Quando a gente fala em tecnologia, parece algo muito genérico e a gente precisa entender a centralidade do investimento em tecnologia para entregar uma gestão eficiente, mas que essa centralidade de investimento ela precisa ser aliada a uma visão integrada de gestão. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem um gasto gigantesco com tecnologia do município de Goiânia e a gente não averigua a melhora da nossa experiência na cidade por causa desse gasto. Muito pelo contrário. Então a gente gasta muito e gasta mal. Isso porque, infelizmente, a gente não tem uma gestão que pense a cidade de forma integrada. Então, cada secretário decide uma coisa, de repente, olha, é muito chocante. Hoje o Jornal Popular trouxe a notícia de que tem 63 dias que os carros inteligentes estão rodando e até agora não apresentaram nenhum relatório. Essa denúncia foi feita pelo meu mandato na tribuna, e depois foi aprofundada pela imprensa, né, porque os parlamentares não fizeram muita questão de entrar nisso, porque me chocou que a prefeitura tivesse contratado carros inteligentes por 2,5 milhões de reais para mapear buracos, sendo que a gente tem o Portal do Cidadão, que a gente mesmo manda, que é uma tecnologia subutilizada. Se a prefeitura desse conta de dar respostas práticas para aquilo que os cidadãos enviam no Portal do Cidadão, a gente já nos poupava desse gasto. Um outro gasto que foi um contrato gigantesco das câmeras de vídeo monitoramento. De 280 câmeras instaladas, só 5 estão funcionando. Então, todas essas políticas, em tese, são incríveis, só que elas não funcionam. Porque para que um contrato, uma empresa, ela não tem valoração própria. Ela só vai ter valoração na medida em que a gestão faz ela funcionar, sabe? Então, eu sou uma entusiasta da tecnologia como caminho para resolver problemas. Eu te digo, Tiago, um exemplo que é muito caro para mim: a segurança pública. A gente teve uma redução dos números de homicídio no Brasil no ano de 2019, e isso é resultado do Cadastro Único de Segurança Pública, promovido pelo ministro Raul Jungmann, do governo Temer. Até o ano de 2017, nós não tínhamos unificado os dados da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, a gente reduziu em 30% os homicídios, e aí a gente precisa sair do número e pensar na quantidade de vidas salvas. Porque eu, infelizmente, você sabe, venho do Rio, de uma favela. Um primo meu morreu de bala perdida na porta da igreja, 16 anos. Meu tio, pastor, saiu com esse menino para procurar um leito de UTI no Rio de Janeiro, não achou.
ele morreu. O trauma na nossa família é gigante. Então não são só 20.000 números a menos, são 20.000 famílias que tiveram as suas vidas salvas por causa de uma política de tecnologia. Você salvou vidas sem comprar um fuzil. Nesse ponto. É óbvio que você tem que comprar lá na ponta, mas o que resolveu foi a tecnologia. Agora a gente experimenta essa onda de violência na escola. Tiago, é uma falácia tão grande a pirotecnia que tem feito. Eu presido a comissão de educação, eu estou dentro dos CMEIs, das escolas diariamente. Você tem professor de CMEI esquentando água na chaleira para dar banho em neném. Porque se ligar o chuveiro, cai a energia da escola. Como é que eu vou botar detector de metal numa situação dessa? Aí, se eu tivesse pensado isso em médio e longo prazo, então, se eu puder dar uma resposta para a sua pergunta depois de tudo isso que eu explanei, a gente, por não ter gestão, por não ter uma gestão não só capaz de integrar, mas de ouvir a cidade, a gente gasta muito, gasta mal e por conta disso o serviço não chega nas pessoas. Muito bem, conversamos aqui no Política da Terra com a vereadora Ava Santiago, ela que também é presidente municipal aqui de Goiânia do PSDB. Vereadora, muito agradecido pela sua participação. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre Goiânia, sobre política em geral e sobre a sociedade. Muito agradecido. Eu quero fazer um desafio aqui para o Política na Terra, para vocês me chamarem daqui uns meses para a gente contrastar o que eu disse aqui com um futuro próximo. Será que as opiniões serão as mesmas, os humores serão os mesmos? Eu acho que essa vai ser um belo bate-bola, jogo rápido que a gente pode fazer daqui a um tempo. Obrigada pelo convite e até a próxima. Muito bom, já está aceito então esse desafio. A gente vai esperar um pouquinho aí, já já estaremos novamente conversando. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Vai aí no nosso link, dá aquela curtida, envia o link para outras pessoas para que mais amigos e amigas estejam conosco aqui também no canal. Um forte abraço e até a próxima semana. Quando que